Saudações a todos, aqui é César Rolim, sou servidor técnico administrativo da URGS e integrante do Movimento Virada. E este é mais um Virada Entrevista. Hoje é dia 29 de 2024 e junto com as professoras Liliane Jordani e Ceci Mizoski, também integrantes do Movimento Virada, vamos conversar com o professor Rafael Flores, que é docente e pesquisador na Escola de Administração e no programa de pós-graduação em Administração da URGS. Membro do grupo de pesquisas Organização e Praxis Libertadora. Atua principalmente nos seguintes temas: teorias organizacionais, práticas organizacionais de movimentos e lutas sociais, pensamento social brasileiro e latino-americano, lutas sociais em defesa da natureza, dos modos de vida e dos bens comuns. E também autor da Crônica de um Desajuste, ou O que diz o silêncio da enchente, publicada recentemente no Matinal Jornalismo. De imediato, passo a palavra para a professora Ceci. Professora, muito obrigado, Rafael, por ter aceitado o convite. Então, boa tarde, pessoal. Fico aqui numa situação bem interessante, porque eu trabalho com o Rafael há muito tempo. E quando nós começamos a trabalhar juntos, foi quando o Rafael estava terminando seu curso de graduação. E o seu trabalho de conclusão do curso de graduação foi sobre o processo de participação nas decisões no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. E, bom, isso que nós estamos vivendo tem tudo a ver com o tema da água, o tema do Lago Guaíba. No entanto, a gente não ouve mais falar em gerenciamento da bacia hidrográfica e muito menos em processos de participação. Então, quem sabe, Rafael, tu retoma um pouco esse teu início de trajetória acadêmica e, mais precisamente, o tema dos processos de participação e de decisão e da relevância do que seria o gerenciamento da bacia hidrográfica do Lago Guaíba. Certo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Ceci, boa tarde, Liliane, César. Eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês nesse canal do Virada, um movimento do qual eu sou bastante simpatizante, sou muito próximo, apesar de não ser diretamente atuante, né? Eu me sinto parte desse movimento. E eu acho que sim, Ceci, eu acho que esse é um bom começo de conversa, porque o que nós temos visto com essa catástrofe toda que nos abateu agora, não só em Porto Alegre, mas em toda a região hidrográfica do Guaíba, né, que é uma região que abarca todos os rios formadores do Guaíba, é um problema de falta de planejamento, né, um problema de falta de decisões que possam olhar para o futuro. E esse é um tema que está na legislação, inclusive. Então, aquele trabalho que a gente fez lá, no final da década de 90, né, é um trabalho que buscou identificar como é que se dá a participação no Comitê de Gerenciamento do Lago Guaíba. O que é o Comitê de Gerenciamento do Lago Guaíba? É uma instância que é prevista em lei, existe uma lei estadual que regulamenta as decisões sobre as bacias hidrográficas do Estado, assim como existe uma lei nacional, que foi feita, inclusive, usando a lei gaúcha como modelo. A lei estadual é de 94, a lei nacional é de 97, e as duas leis são muito próximas e elas estabelecem que as bacias hidrográficas precisam ter estabelecidos comitês de decisão sobre os usos das águas daquela bacia. E esses comitês, eles são participativos, ou seja, ele tem espaço para governo, ele tem espaço para usuários da água, que são todos as empresas de produção de água potável, de saneamento, indústria, agricultura e etc. E também tem prevista a participação da sociedade civil organizada. Ou seja, a ideia é que seja um espaço democrático, claro que dentro de alguns limites, né, que um instrumento ali vai colocar, né, uma democracia limitada pela possibilidade de estar no comitê, etc., mas havia naquele momento ali, na década de 90, um entusiasmo muito grande em relação às possibilidades que esses comitês ofereciam em termos de decisões colegiadas, decisões democráticas, melhor dizendo, né, com participação da sociedade. Aí entrariam aí movimentos ambientalistas, movimentos sociais, entidades classistas, e etc. E no caso do Guaíba, então, o Comitê do Lago Guaíba seria o responsável por decidir sobre os usos da bacia hidrográfica.
O que nós identificamos naquele estudo, que foi um estudo bastante restrito, claro, né? Foi um TCC de conclusão de graduação no curso de administração, que foi a Ceci que me orientou. O que nós identificamos ali foi que havia uma parceria entre os representantes da sociedade e o governo, né? Ou seja, desculpem, os representantes da sociedade e dos usuários da água, enquanto que o governo não participava muito das decisões, porque lá no final seria o governo que teria que avalizar ou não, executar ou não as decisões. Particularidade interessante sobre isso também é que esses comitês eles são previstos para operar mediante cobrança pelo uso da água, né? Ou seja, seria atribuída uma taxa de uso da água, que não é a mesma taxa que a gente paga, por exemplo, pela água potável, que é a tarifa do DEMAI, né? Todos os usuários que usam a água, inclusive indústria, inclusive agricultura, etc., teriam que pagar pelo uso, ou seja, não é pelo recurso material, é pelo fato de poder tirar a água do lago e devolver ela nas condições em que o comitê estabelece. Isso seria a forma de financiar a possibilidade de operacionalizar esse comitê e planejar os usos dessa água. Mas o que nós estamos falando aqui? A gente está falando, então, de uma forma de poder planejar o uso da água, né? E estabelecer critérios, limites, enfim, olhar para frente no sentido de estabelecer o que nós queremos e como é que nós queremos que essa água seja usada e para evitar, ou, né, possivelmente evitar catástrofes como o que a gente está vendo agora. Agora, o que se viu, não só aqui no Guaíba, não só no estado, mas no Brasil como um todo, o que se viu com o passar do tempo foi um abandono desta política. Os comitês não foram empoderados na estrutura do Estado tal como deveriam ter sido. Eles não são consultados, eles não têm voz no que se refere ao uso da água. Em alguns casos, sim, principalmente nos casos de bacias hidrográficas em que a água é mais disputada, em que é uma competição mais forte, mais importante no que se refere ao uso da água, à indústria, etc. Ali se estabeleceu, em alguns casos, mais no Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns comitês mais atuantes. Mas, de forma geral, se pode dizer que há um fracasso total dessa política e os comitês acabaram ficando sem voz, assim como ficou, então, sem voz e sem espaço a possibilidade de planejar a água, o uso da água nas bacias hidrográficas. Esse é uma das explicações que a gente pode pensar para o que nos aconteceu aqui nessa catástrofe. Olá, Rafael, Ceci. É um prazer estar nessa roda, porque a gente, dentro desse contexto que a gente está vivendo, prestar atenção em aprendizagens que nos colam, né, fisicamente e no mundo da política e do planejamento. Então, acho que isso que tu traz, Rafael, é fundamental para quem pensa uma relação de uma universidade com uma cidade, né? Qual é o papel? Estou pensando no nosso campo de atuação como um campo político acadêmico, né? Não é uma produção interna. O teu próprio TCC e as produções que vão produzindo as expertises que a gente tem não podem ficar apenas no registro do artigo ou no registro dos sites e das bibliotecas. Essa ação dos comitês num planejamento estratégico de médio e longo prazo, ele é fundamental. Todos nós nos perguntamos hoje, né? Não tínhamos noção, não tínhamos ideia que isso aconteceria em tão pouco tempo, onde nós falhamos como sociedade, né? Eu acho que o teu apontamento talvez me faça reforçar essa questão. Há uma falha, não tenha dúvida, né? Se é a falha do equipamento de manutenção, se é a falha da política, se é a falha da relação do que a gente produz na academia com a cidade, há uma grande falha. E aí o prejuízo humanitário é devastador. Então, eu queria te ouvir nesse sentido do nosso compromisso, né, como universidade do tamanho que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a sua competência e com a sua pressão política para que esses lugares sejam lugares de escuta, né? A gente sabe que há sempre um jogo de narrativas, né, quando a gente entra no campo da política mais ampla, mas importante entender os coletivos e os movimentos sociais amarrados e agarrados no conhecimento que a universidade produz. Então, e assim também, aproveitando para te dizer e parabenizar os dois pelo artigo do Matinal,
que eu li essa semana, sim, ao Rafael pelo encantamento da escrita, pela escrita que nos convida, e a Ceci pela provocação ao Rafael, que produziu esse belíssimo texto. Obrigado. Sim, depois eu fui me lembrar que a gente tem um artigo sobre isso lá, que foi publicado no Equador, que é sobre a crise climática, né, que trata justamente dessa provocação que tu me fizeste ali, sobre o que nos convida a pensar essa palavra climático, né? Mas, enfim, é um outro tema que a gente pode conversar. Eu acho que, Liliane, eu acho que tem muitas falhas, né? O problema ele é multidimensional, assim, o que aconteceu aqui. Esse tema do abandono do planejamento é um tema que faz parte do mundo neoliberal no qual a gente vive, né? Então, a gente vê o abandono do planejamento não só no que se refere às políticas ambientais, mas o abandono completo do planejamento urbano, do planejamento econômico, do planejamento em vários sentidos, justamente porque o planejamento é um instrumento que pode colocar alguns limites que o capital não quer, né? Ele não pode tolerar alguns limites, então ele vai avançar e vai detonar o planejamento onde ele estiver. É isso que a gente está vendo na cidade de Porto Alegre e etc., né? Tem muita gente que é da área que está trazendo esse tema de forma bastante competente. O que a gente pode pensar do ponto de vista da universidade, na relação com os movimentos nesse tema, voltando para aquele tema lá do comitê, né? O comitê, como eu comentei, ele é um espaço que prevê a participação da sociedade civil. Agora, ele prevê a participação da sociedade civil segundo alguns critérios. Então, precisa ter alguns critérios de organização. E o que a gente vê no que se refere a o tema ambiental e ecológico algumas dificuldades bastante importantes, né? Porque o movimento ambientalista não tem lidado muito bem historicamente com, digamos assim, uma perspectiva da natureza que vá além da perspectiva liberal e da perspectiva que vê a natureza como um recurso e que critica um suposto antropocentrismo das perspectivas mais à esquerda, inclusive da tradição marxista, da tradição dialética, né? Ou seja, há uma dificuldade entre grande parte do movimento ecologista e ambientalista em entender a relação dialética que a gente estabelece com a natureza. Então, qualquer perspectiva humanista que coloca o ser humano no centro das ações, e essa foi a provocação que a Ceci me fez, né, que me fez escrever a crônica, qualquer perspectiva que critica o que coloca o ser humano no centro é tratada, em grande parte desses debates do ambientalismo, como antropocêntrica, como se nós e a natureza estivéssemos no mesmo plano ontológico. Só que nós não estamos no mesmo plano ontológico. Então, é como se nós estivéssemos querendo sempre nos colocar como dominadores. Esse tema, o Marx trabalhou bastante essa questão da dominação da natureza, que ele buscou lá do Francis Bacon. Tem uma dificuldade de entender o que seria essa dominação da natureza. A dominação como se fosse algo assim, que a gente vai subjugar a natureza e usar a natureza ao nosso bel prazer, e com isso diminuir a sua relevância, a sua importância e o seu valor. Essa é uma perspectiva dualista, que não consegue compreender que a natureza não é apenas a árvore do parque, não é apenas a praia, não é a área de preservação permanente. A natureza é tudo que está à nossa volta. A natureza é esse computador, a natureza é o carro, a natureza é o lustre, a natureza é o caderno. Isso é natureza. Então, nós estabelecemos uma relação dialética com a natureza na nossa condição de vida. Por que eu cheguei aqui? Porque eu acho que tem um problema aí que é de entendimento da nossa relação com a natureza e que faz com que nós precisemos, sim, compreender que o ser humano, os seres humanos, que estão no centro. Porque nós adquirimos uma condição existencial distinta do resto da natureza. Então, nós podemos, pela nossa possibilidade, né, vai dizer lá, isso já está no Marx, mas outros filósofos que vão vir depois dele vão desenvolver isso, como o Lukács, né, que vão colocar isso como pôr teleológico, ou seja, nós, na nossa relação com a natureza, nós temos a capacidade de pensar o que nós vamos fazer. Nós temos a capacidade de
elaborar alternativas de ação. Nenhum outro ser biológico é capaz de ter alternativas de ação. O único ser que tem essa possibilidade é o ser humano. E aí é que se coloca a possibilidade de sair das crises, né? E aí voltamos para o planejamento, porque para isso, então, a gente precisa decidir o que nós vamos fazer. Então, a gente entrou numa crise, numa das várias crises com o capitalismo, né, que agora se manifesta muito mais nas questões naturais. E há pouco tempo, né, se a gente pensar 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, que é nada do ponto de vista histórico, essas crises ecológicas, elas eram... já havia, claro, pensamento sobre isso, já havia gente se debruçando sobre isso, mas elas não estavam no nosso cotidiano, elas não estavam batendo na nossa porta, como está aqui enchente agora. Então a gente tem que pensar, né, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, como é que a gente vai sair disso. E aí entra o papel, claro, o papel da universidade, mas desde que a universidade possa estar aberta a dialogar com os movimentos, os grupos que possam representar aqueles e aquelas que sofrem diretamente na sua vida material com essas crises. E o que nós temos visto agora, né, nesse momento que a gente está vendo, é a dificuldade de dialogar com aqueles e aquelas que estão, por exemplo, abrigados. Né? Como é que se coloca a perspectiva de quem saiu de casa na solução para a crise? Claro que aí é relevante o posicionamento, por exemplo, do IAB, posicionamento do SENGE, que já saiu, posicionamento dessas entidades classistas, entidades que representam as categorias profissionais, com conhecimento técnico especializado, super relevante, os vários engenheiros aposentados que já vieram a público se manifestar para dizer, apontar causas do problema, mas como é que a gente faz para articular isso com a perspectiva de quem está diretamente impactado, né? De quem provavelmente não vai mais voltar para sua casa? Como é que a gente faz para dar voz? Eu não tenho as respostas para isso, mas isso é um tema que é super relevante. Então, com isso, com essa tua provocação, Rafael, eu acho que a gente pode explorar um pouco mais essa relação da universidade, ou de quem está na universidade, com quem está, como a gente trabalha, quem está nas lutas sociais, quem está nos movimentos, quem está na organização dos trabalhadores. Né? A gente tem procurado, e quando eu falo a gente, nós participamos do mesmo grupo de pesquisa, junto com outras pessoas, não é? Nós temos sempre procurado estar na pesquisa, estar no ensino, estar na extensão, mas estar também no ativismo, né? Cada um no seu pedaço, né? Cada um no seu espaço de ativismo pelas suas afinidades, não é? E o teu, pelo que tu estás colocando, evidentemente tem essa pegada mais relacionada com o tema do ambiente. Eu acho que, seguindo na linha que a Lili trouxe, como é que tu vê, e que tu mesmo agora aproximaste no final, não é? Como é que a gente faz essa conexão entre o que se produz na universidade e o que se produz nos coletivos sociais? Uhum. Essas soluções que estão sendo milagrosamente produzidas, assim, em passes de mágica, não é? De repente, assim, se constituem grupos que se anunciam nos jornais da mídia corporativa. Olha, se constituiu na universidade um grupo que vai salvar a cidade e tudo mais, a partir da URGS. Essas soluções mágicas, essas soluções que vêm, não é, prontas por peritos, ainda que sejam da universidade, é assim que se faz planejamento para essas pessoas que tiveram seu modo de vida tão tragicamente, tão radicalmente destruído? Como é que tu vê isso a partir dessa tua frase final ali? Uhum. E disso que a gente vem conversando ao longo desses anos todos e fazendo esses anos todos. Claro, a universidade, por ser um espaço super plural, né, também vai ter espaço para alguns oportunismos que vão vir com soluções mágicas e grupos constituídos ontem,
para resolver o problema. Agora, essa aproximação era super difícil e trabalhosa, né? Por várias razões. Uma delas é que são, digamos, formas de conhecimento distintas, maneiras de produzir conhecimentos distintos. Então, a gente vai poder produzir um conhecimento tecnicista na universidade que ignora a realidade e o modo de vida de grande parte da população, por exemplo. O que nós precisamos buscar, né, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, algo que a gente tenta fazer, é aquilo que o filósofo Henrique Hegel vai chamar de uma analética, né, um conhecimento dialético, mas que parte da realidade daqueles grupos que estão mais afetados, que são grupos oprimidos e que precisam encontrar soluções para os seus modos de vida, que são modos de vida precários e que estão ameaçados muitas vezes, né? Como foi o caso aqui, por exemplo, da Mina Guaíba, que ameaçou o modo de vida de muita gente ali no entorno, inclusive da nossa cidade. E nós, na administração, ainda temos que lidar com uma dificuldade adicional cada vez que a gente vai se apresentar em alguns grupos, em alguns coletivos, em alguns espaços. Por que esse pessoal da administração veio fazer aqui? Né? Porque a administração é considerado um campo de conhecimento estritamente gerencialista, que vem da gestão empresarial. Né? Então, a necessidade de estar aberto à escuta e, a partir daí, pensar e repensar as necessidades e, a partir daí, as possibilidades. Né? O que é factível a partir das necessidades que o outro me coloca. O Dussel vai um pouco por aí, né? A possibilidade da escuta do outro e da construção de conhecimento não para o outro, que seria um pouco essa perspectiva mais tecnicista de que eu é que sou acadêmico, então eu vou resolver o problema do outro. Não é para o outro, é com o outro. Entendendo que se o problema do outro não for resolvido, o meu problema também não está resolvido. Porque nós somos nós fazemos parte de uma mesma comunidade, ainda que com algumas diferenças no que se refere ao padrão de vida, algumas diferenças no que se refere às questões materiais mais imediatas, etc. Enquanto isso não for resolvido, a universidade não vai estar cumprindo seu papel na nossa concepção de universidade. Então, a nossa concepção de universidade é essa, segundo a qual ela está aí para resolver os problemas mais imediatos da sociedade na qual ela está inserida. E não os problemas menos imediatos, os mais imediatos. E no que se refere às questões ambientais e ecológicas, essa experiência do Comitê de Combate à Mega Mineração do Rio Grande do Sul, do qual eu participo enquanto representante da seção do Andes, na URGS, é uma experiência muito interessante. Esse é um comitê que foi formado para fazer frente às ameaças colocadas pela Mina Guaíba, que é um projeto de exploração de carvão mineral a céu aberto aqui em Charqueadas, a 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, e essa frente contou com uma série de grupos, organizações, movimentos, de vários âmbitos, ecologistas, sindicais, estudantis, e etc. E é importante trazer essa experiência porque ali se buscou justamente essa produção de conhecimento em várias áreas, né? Na área da biologia, na área de algumas da ecologia, da sociologia, do direito, do urbanismo. Se colocou esse conhecimento a serviço do impacto que essa mina poderia ter. Então, se produziu um documento super completo, super relevante, importante, um documento grande, extenso, com análises técnicas que questionavam o processo de licenciamento do empreendimento. Né? Então, é um caso bastante relevante assim, de se mencionar, de conhecimento que é mobilizado desde grupos que estão na universidade, mas para atender aos interesses de grupos que estão no entorno da mina, que seriam os mais impactados. Esse documento está disponível online, ele se chama Painel de Especialistas. Não sei se responde. E te ouvindo, eu fico pensando o quanto esse fato, né, de maio
A catástrofe, ela atingiu a todos, mas o quanto a gente tem catástrofes acontecendo já na nossa história, aqui, né? Se a gente vai pegar as ilhas, a região norte, as áreas de alagamento de São Leopoldo, quantas vezes a população das ilhas mais fragilizada teve que abandonar suas casas, né? A Vila dos Papeleiros, enfim. Acho que a gente tem problemas da ordem social, humanitária gravíssima, e quando tu fala, precisamos pensar e fazer a escuta, eu lembro do nosso abrigo aqui da Ezefide, atencionamento do calendário volta, essas pessoas têm que sair do ginásio, parece tão simples, vamos lá, e a prefeitura reabriga as pessoas como se fossem bonecos Playmobil que tu pega de um lugar e coloca no outro, a ausência dos territórios culturais e comunitários, né? Essa ideia assombrosa de uma cidade temporária. Então, a gente está vivendo essa crise humanitária, digamos assim, da ausência plena de uma escuta. E aí, quando diz que a universidade tem que fazer essa escuta imediata, rápida, atenta, é isso, assim, a gente se há uma exclusão que atinge um coletivo de pessoas que estão lá alojadas, é todos nós que ela atinge, né? É todos nós que ela deve e precisa perturbar no sentido de uma política inclusiva. Né? Com todo, e a gente está falando da Ezefide, que a gente tem uma organização com uma capacidade de voluntariado importante, mas a gente tem outros alojamentos, tantos outros alojamentos, com uma organização extremamente precária, com as pessoas em seus colchões aguardando algo que aconteça e que o sol venha no dia seguinte, e que talvez ela tenha algum lugar para voltar. Então, assim, para te agradecer muito dessa nossa roda e de poder estar nessa disponibilidade como um campo político da universidade para seguirmos construindo possibilidades do nosso compromisso ético, né, da nossa formação e nosso diálogo, e também muito comprometido com os movimentos sociais, porque essa escuta só nos alimenta e o nosso compromisso é fundamental, Rafa. Muito obrigada e que a gente possa seguir juntos aí por muito, eu falando desse lugar, né, também das políticas educacionais, da rede de educação básica, que vai precisar de muita atenção nossa para a retomada desses trabalhos. Rafael, eu gostaria de reforçar o agradecimento, né, que a Lili conduziu ali, né, e ressaltar esse papel fundamental, né, da universidade, né, promotora também de uma ética do bem comum, né, como tu trabalhas, né, então ainda temos um tempinho, né, para algumas palavras aí e ideias que tenham sido esquecidas ainda, né, tu fica à vontade para a gente finalizar a entrevista. Sim, então, esse é um termo que foi é, pensado pelo Franz Rinkelhammer, que é um intelectual alemão que veio para a América Latina há muito tempo, faleceu esse ano passado, e com essa expressão de ética do bem comum, ele quer se referir a uma ética que, segundo ele, mente na necessidade de afirmar a vida daqueles que sofrem a opressão, né? Porque vivem a vida ali é uma necessidade de afirmação da vida, né? Então, segundo ele, não é a, a ética não é deriva de princípios. A ética nasce justamente da necessidade de afirmação da vida. É uma ética que nasce na afirmação da vida. E é uma expressão uma elaboração que é muito forte, né? Porque a afirmação da vida pode nos parecer algo muito banal, mas para uma grande contingente populacional, não só aqui, mas do mundo inteiro, isso é a rotina, né? Isso é o cotidiano. E com isso, então, ele quer contrapor aquilo que é a ética do mercado, aquilo que são os valores que o mercado totalizado emana. Então, é a possibilidade de se gerar e se criar novos valores a partir da afirmação da vida humana. É importante ressaltar, da vida humana, o que não significa, de novo, né, subjugando a natureza, e sim entendendo que a vida humana só existe na medida em que existe a natureza, que é o que lhe dá suporte. E é isso, sim, eu entendo que a universidade pode ser um centro
de promotor dessas reflexões, desde que ela se coloque esses objetivos, né? Então, é um embate que a gente vai seguir fazendo internamente dentro da universidade e tentando sempre que possível abrir a universidade para que ela, usando aquela famosa expressão, agora não me falha a memória se é do Caio Prado, se pinte de polvo. E é isso, né? Uma universidade de fato, para além de ser pública, com caráter popular, né? Aí resgatando Paulo Freire também, né? Ter esse corte popular numa realidade de um país extremamente desigual, enfim. Então, acho que é essa preocupação que a gente tem, né? Enquanto coletivo, enquanto movimento virada, né? Eu queria então reforçar o agradecimento, né, da parceria da professora Ceci, professora Liliane, nessa conversa com o Rafael. Agradecer ao Rafael, em especial, né, por ter disponibilizado o seu tempo, né, para essa conversa super agradável e importante, né. Para finalizar, eu ressalto a incansável atuação de centenas de pessoas, dos três segmentos, estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes da universidade, dos colegas de empresas terceirizadas, né, muitas vezes invisibilizados e sequer mencionados, né, das entidades representativas, o DCE, a APG, a Asurgs, o Andes, e em especial os colegas do Movimento Virada, que há semanas estamos diuturnamente atuando na linha de frente para atender as pessoas atingidas por essa catástrofe, né? Nós do Movimento Virada lutamos por uma universidade que seja efetivamente democrática, de fato para todas as pessoas, que busque o bem comum, socialmente e ambientalmente referenciada. Um grande abraço e seguimos na luta.